Programa Caçador de Mim. Um oferecimento Destaque, consultoria empresarial. Vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Eu, caçador de mim. Olá, boa tarde, tudo bem com você? O programa Caçador de Mim deste domingo vai falar sobre o mal desse século. Não é a depressão, mas outro mal menos perceptível, mas que tem tomado conta da nossa sociedade. É a ansiedade. E você, é ansioso? Sou muito ansiosa. Quando é prova, pegar ônibus, acordar cedo, quando o salário atrasa, tudo. Hoje nós vamos bater um papo com o médico e psiquiatra Jim Allen, que vai falar e explicar um pouco sobre ansiedade, como ela pode se tornar uma doença e como lidar com ela. Teremos ainda a reflexão do dia e o videoclipe da música. Olha, vem comigo aonde eu for. O programa Caçador de Mim começa agora. Eu, caçador de mim. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 20% da população do planeta deve desenvolver sintomas de depressão. Mas a ansiedade já atinge mais de 80% dos indivíduos de todas as idades. O tique nas pernas é constante. Elas não param nem mesmo na hora de dormir. E por falar em sono, Lívia só consegue ter uma noite tranquila com a ajuda de remédios. Em tudo que eu faço, qualquer tarefa, eu sempre sofro antes. Sofro muito. Tem um projeto previsto, eu fico ansiosa, não consigo dormir, meu estômago embrulha. É bem complicado assim, administrar essa sensação, essa ansiedade. A ansiedade é um mal antigo e todo mundo, uma hora ou outra, sente uma certa impaciência e preocupação, principalmente na vida corrida de hoje em dia. O problema é quando essa ansiedade permanece por tempo demais e evolui para uma doença. Desencadeou várias consequências físicas, desenvolvi um ataque do pânico, uma síndrome do pânico. Eu tenho medo de sair para o trânsito, tenho medo de onde eu vou estacionar, se terá um lugar para eu estacionar, assim, com medo, Ai, será que eu vou dar conta, não vou dar conta? Na faculdade, quando é época de prova, é uma tortura, porque são uma semana e com várias provas e eu mal consigo dormir, com muito estresse. Além da síndrome do pânico, a ansiedade pode causar transtorno generalizado, fobia, que é um dos tipos de ansiedade mais comuns. E pessoas que passaram por alguma situação traumática também podem desenvolver um transtorno de estresse relacionado ao drama que viveram. A ansiedade pode ainda gerar transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC. Recentemente, o psiquiatra e escritor Augusto Cury descobriu mais uma síndrome causada pela ansiedade, a síndrome do pensamento acelerado, que é quando a cabeça vive cheia e a mente não para. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, mas pensar demais é uma bomba contra a saúde emocional, o desenvolvimento da inteligência, a estabilidade e profundidade das relações interpessoais, inclusive para a criatividade. Neste livro, o psiquiatra explica que a síndrome do pensamento acelerado impede o desenvolvimento de funções da inteligência, como refletir antes de agir e exercer a resiliência. Foi exatamente pela impulsividade na hora de agir e a irritação constante, até nas horas de lazer, que Rafael percebeu que tinha alguma coisa errada. Algumas coisas que eu percebi realmente estava mais grave era quando essa impaciência ela chegou até mesmo na questão de lazer. Coisas que antigamente eu fazia para descansar minha cabeça, eu acabava que eu ficava mais estressado, igual, por exemplo, o futebol. Aí tinha discussões sem motivo no futebol exageradas e até às vezes briga e tudo. E lazer também como videogame e outras coisas que acabavam, realmente eu percebi que esse nível de irritabilidade estava um pouco exagerado, Há um ano, Rafael resolveu procurar ajuda profissional e descobriu que sofria da síndrome do pensamento acelerado. A mente da gente ela não para, um minuto. Você está aqui, você está sentado com amigos conversando, mas sua cabeça está pensando em mil outras coisas que você tem que fazer. Problemas, situações, expectativas, você está pensando em outras coisas, respeito profissional, outra área. Sua cabeça está o tempo inteiro pensando nisso, é como se você vivesse um mundo à parte, realmente na questão do cérebro. E aí
Isso acaba que você não descansa e isso te deixa também num nível de irritabilidade muito alto. Então, isso estava afetando realmente praticamente todas as áreas da minha vida, né? O que mudou na sua vida depois que você começou a trabalhar essa ansiedade? Então, o tratamento, a princípio, a primeira coisa que ele me fez ver foi realmente o quanto eu era ansioso, porque a gente não tem essa noção. Como eu disse, a gente acha que é normal. E aí, com a questão da ajuda profissional, com a questão de medicamentos e tudo, realmente isso me deu uma tranquilidade muito boa. Porque a ansiedade, ela não vai te fazer, ela não vai resolver nenhum problema que você precisa, né? Thiago também era pilhado. Jogador de pôquer profissional, vive sob pressão. Mas ele conta que hoje já aprendeu a lidar com a ansiedade. Eu já fui muito ansioso, mas eu, através de autoconhecimento, que eu creio que é a base assim, de tudo, me conhecendo melhor, sabendo que eu era ansioso, eu fui trabalhando isso através de cursos, estudos e também atividade física, boa alimentação, bom descanso. Tudo isso foram coisas que eu fui percebendo que melhoravam o meu controle da ansiedade. E principalmente viver agora, porque o que já foi, o que vai vir é resultado do que eu fizer agora. Então não tenho motivos para ter ansiedade hoje em dia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 20% das pessoas têm depressão e 80% sofrem da síndrome do pensamento acelerado. Na nossa sociedade moderna, ninguém está imune a este mal, que é silencioso, mas avassalador. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, mas tomou uma proporção muito grande. Tanto que hoje, por exemplo, se eu não tomar um remédio para dormir, eu não durmo. Então, atrapalha bastante, porque você fica dependente de um medicamento e sem ele você não faz nada. Por quê? Porque você é ansioso demais. A síndrome do pensamento acelerado, como a gente viu na reportagem, tem causado o adoecimento coletivo. No próximo bloco, o médico e psiquiatra Jim Ali vai falar sobre os riscos da ansiedade. Não saia daí, voltamos em instantes. Sou ansioso demais, nossa senhora. De vez em quando eu sinto até mal, por causa do estresse, eu fico nervoso, quero fazer um negócio e o trem não sai logo, aí eu fico ansioso, aí eu fico, nossa, dá vontade até de passo mal, me sinto mal, aí falo, não, eu tenho que dar acalmada, eu sento, respiro um pouco, porque eu sou ansioso. Nossa senhora, eu sou bem ansioso. Eu, caçador de mim. Olá a todos que nos assistem mais uma vez no nosso programa Consciência e Transformação. Atendendo a várias solicitações de pessoas que normalmente nos falam que só conseguem às vezes ver o programa gravado por conta do horário, o nosso programa então ao invés de 11 horas vai se iniciar ao meio-dia. Então de meio-dia a 1 hora. Eu espero vocês com um novo tema no nosso Consciência e Transformação. Muita paz! Eu, caçador de mim. O nosso assunto de hoje é ansiedade, o mal do século. E hoje nós temos aqui no estúdio o médico psiquiatra Jim Ali. Jim Ali, muito boa tarde, obrigado pela sua presença. Boa tarde, Haroldo, um prazer estar aqui com você. Doutor, como que nós podemos definir para o nosso telespectador a ansiedade? Seria a ansiedade uma doença? Seria a ansiedade uma predisposição orgânica? O que é ansiedade, doutor? A ansiedade, Haroldo, ela é, a princípio, uma função psíquica normal. Todos nós olhamos o futuro ou as circunstâncias à nossa volta com uma possível avaliação negativista. Ou seja, a gente tenta sempre prever o pior que pode acontecer para a gente tomar as providências cabíveis para que esse pior não aconteça. Isso ajudou o ser humano a evoluir e sobreviver dentro de um ambiente hostil. Porém, essa função psíquica que tem a função de me proteger de potenciais injúrias à minha integridade, ela se torna doença, ou seja, o transtorno de ansiedade generalizada, quando a pessoa tem esse olhar negativista de uma forma muito intensa, trazendo sofrimento, trazendo sensação de medo, sem que isso traga proteção. Ou seja, eu olho para situações sempre pensando no pior que pode acontecer.
Doutor, sendo assim, todos nós, né, estamos passíveis de nos tornarmos pessoas ansiosas. E como perceber em nós, então, que essa ansiedade está passando um pouquinho da medida? Assim como a ansiedade é esse olhar negativista para o futuro, até o ponto que ele me protege, ele é normal. A partir do momento em que esse exagero traz a mim sofrimento, traz redução da minha qualidade de vida, traz diminuição da minha produtividade no trabalho, afeta diretamente a minha capacidade de relação humana, né? Isso traz a necessidade de uma intervenção, de um tratamento, e se caracteriza como doença. Doutora, a nossa equipe de jornalismo foi até as ruas colher algumas dúvidas, né, de telespectadores sobre esse tema ansiedade. Vamos ouvi-los? Sim, vamos sim. Meu nome é Suzana, eu queria saber se existem pessoas mais predispostas a serem ansiosas. Sim, já está bem claro que fatores genéticos influenciam na causa da ansiedade. Então, filhos de pais ansiosos, eles têm uma chance maior de ser ansiosos, mesmo quando não conviva com esses pais. Isso os estudos mostram. Outra causa da ansiedade são fatores ambientais. Ou seja, uma criança, um adolescente que conviva com pessoas que têm um sofrimento antecipatório muito intenso, que tem medo de tudo, logo não possibilitam que essa criança, que esse adolescente tenha suas experimentações pelo risco que elas oferecem. Essa pessoa tem uma tendência a ser um adulto mais ansioso. Outro fator importante também, já descrito na ciência, é justamente fatores psicológicos da própria criança, né? Violência na infância, abuso, um fator familiar muito agressivo, sem dúvida alguma, aumentam a possibilidade dessa criança desenvolver na vida adulta vários transtornos mentais, dentre eles também a ansiedade generalizada. Doutor, vamos para mais uma pergunta? Sim. Quais as doenças que a ansiedade pode causar? Assim como a ansiedade, ela é a doença do estresse, ou seja, é a doença do risco iminente, todas as doenças que estão relacionadas ao estresse, elas vão estar mais aumentadas. Então, desde doenças orgânicas, né, a hipertensão arterial sistêmica, a diabetes mellitus, os distúrbios do sono, a própria depressão, é uma doença correlacionada à ansiedade, estão relacionados com os mesmos fatores neurobioquímicos. Elas são doenças que vão estar mais intensas, elas serão agravadas pelo estresse que a ansiedade traz. Isso decorrente de uma descarga de adrenalina, em que essa pessoa vive constante. Essa descarga de adrenalina vai aumentar a frequência cardíaca, a frequência respiratória, ela vai aumentar a glicemia, ela vai aumentar a capacidade de atenção, mas vai diminuir a capacidade de concentração. Tudo para que naquela situação de risco real e iminente, a gente possa ter um desempenho muito maior, fugindo ou lutando daquela situação. Doutor, então quais seriam as possibilidades de tratamento para a ansiedade? Hoje em dia, a gente tem várias opções. Primeiramente, o tratamento medicamentoso. Ele é fundamental no tratamento, ele é realizado por um período e pode ser cessado. Porém, a medicação ela vai trazer um auxílio, melhorando a qualidade do sono, diminuindo a sensação implícita de risco, melhorando a disposição para a realização das atividades. Porém, o miolo, o cerne do tratamento da ansiedade, ela está na releitura, num processo reinterpretativo que se faz somente através das psicoterapias. Então, a psicoterapia, ela faz com que a pessoa reveja todas essas suas avaliações de riscos envolvidas na sua vida, na vida dos seus familiares, trabalhando todos os fatores envolvidos dentro de sua mente, para que ele consiga, enfim, se sentir mais seguro dentro daquela situação que antes ele considerava muito ameaçadora a sua integridade e a integridade dos seus familiares. A gente sabe também, baseado em evidências científicas, que a prática de atividade física, ou seja, atividade física de ergometria, atividade física aeróbica, ela
aumenta no cérebro o mesmo neurotransmissor que o remédio aumenta, inclusive na mesma quantidade. Então a gente usa como adjuvante no tratamento, prática de atividade física de ergometria. A gente sabe também, estatisticamente, que o vínculo religioso, ou seja, a frequência em uma igreja, seja ela qual for, uma vez por semana, é um fator de proteção para ansiedade e para depressão. Por quê? Porque a religião, ela sugere uma segurança, né, através da fé, ela sugere uma resignação que vai trazer uma perspectiva mais positivista de futuro. Isso tudo ajuda, né, nesse processo de releitura que esse paciente necessariamente vai ter que fazer para um dia conseguir ficar sem medicação. Doutor, nós temos agora a última participação de um dos nossos telespectadores. Vamos à pergunta dele? Sim. O que fazer para controlar a ansiedade? A ansiedade, ela é essa perspectiva negativista de futuro. Dentro da atividade humana, nós vivemos tentando controlar essa ansiedade, trazendo essas nossas avaliações de risco para dentro de uma realidade. Ou seja, eu não posso negligenciar algo que me traz um risco muito grande, mas eu também não posso exagerar no medo que eu tenho das circunstâncias. Porém, quando essa avaliação negativista de futuro, ela vem de uma forma patológica, de uma forma exagerada, a pessoa deve procurar a ajuda de um profissional psiquiatra e também de um profissional psicólogo, que, através das psicoterapias, vai oferecer para ele técnicas de respiração, técnicas de releitura, técnicas de modificação do padrão mental, quando ele entra naquele padrão repetitivo de negativismo, que vão, a médio e longo prazo, trazer a essa pessoa um autocontrole maior diante das situações potencialmente arriscadas. Doutor, eu queria lhe convidar para as considerações finais em relação a esse tema tão importante, em especial instruindo o nosso telespectador de como agir no sentido de lidar com algo que nós também mencionamos, que é a síndrome do pensamento acelerado, ou seja, como estabelecer filtros no nosso dia a dia para que essas informações que normalmente vêm massificada, né, de pautas violentas, né, que incentivam a ansiedade, como agir no sentido de fazer com que nós possamos ter também uma melhor seleção de informações para uma vida também menos ansiosa e com mais qualidade. Então, Haroldo, todos vêm ao consultório, muitas vezes, em busca de um remédio mágico que vá transformar a vida dele, que vai diminuir essa sua percepção de risco, que vai diminuir os seus sintomas de depressão. Mas esse remédio de comprimido, ele é um adjuvante num tratamento que ele é muito mais de releitura. A síndrome do pensamento acelerado, ela está para a ansiedade devido ao seguinte fato. Se a gente se encontra num espectro de ação, onde eu tenho a casa, o trabalho, a minha atividade de lazer, as minhas relações familiares. Isso, dentro até um determinado ponto, traz para mim uma qualidade desse controle diante dessas situações. Se por uma inserção dentro da vida moderna, essa quantidade de informações, esse espectro de ação aumenta demais, eu acabo não tendo o devido controle sobre aquelas situações que estão à minha volta, porque elas são muitas informações, muitas responsabilidades, muitos pensamentos, logo muitos temores, muitas necessidades de ação. Então, a síndrome do pensamento acelerado, ela vem nesse sentido, de diminuir a sensação de que a pessoa tem de que ela pode estar no controle. Então, a parte mais importante do tratamento, ela está na parte da promoção do ser humano como ser pensante, como ser que discerne, como ser que avalia as várias possibilidades e que, no final das contas, deve ter uma leitura, logo, um comportamento mais positivista, mais ativo dentro da construção da sua realidade. Quando a gente fala sobre o controle, esse controle ele é muito mais interpretativo do que real.
Eu acredito que eu tenha controle daquela outra situação. Mas o controle total a gente nunca tem. Porém, a gente tem que se dar por satisfeito em ter um controle parcial dessas situações que envolvem a nossa vida. Dessa forma, a gente vai se sentir mais seguro, mais tranquilo, mesmo em situações de risco. Eu posso me sentir mais seguro, mesmo estando sujeito a todas essas situações de violência, mas segundo o olhar que eu tenho para essas situações. Doutor, eu quero lhe agradecer muito pela sua presença. Acredito que as suas informações, elas serão de grande serventia para todos nós. Muito obrigado. Ótimo, Haroldo. Eu agradeço muito e é uma honra para mim estar participando do seu programa. O programa Caçador de Mim vai agora para um breve intervalo. Voltamos em instantes. Até já. Eu, caçador de mim. Gente, olha só, toda sexta-feira, 8 horas da manhã, nós temos um encontro marcado. É o programa Evangelho na Rede, ao vivo. Você pode participar pelo chat e nós já temos companheiros distribuídos no Brasil todo, lá do Rio Grande do Sul até Rondônia, no Amazonas. Temos companheiros de fora do país nos ajudando a estabelecer uma rede de amor. E cada um de nós se transforma num canal de paz, de saúde, um canal do bem. Vem participar você também, toda sexta-feira, 8 horas da manhã, aqui na TV Nova Luz. Eu, caçador de mim. Estamos de volta e agora para a nossa reflexão do dia. E hoje o nosso texto se chama Felicidade é uma Viagem. Por muito tempo eu pensei que a minha vida fosse se tornar uma vida de verdade. Mas sempre havia um obstáculo no caminho, algo a ser ultrapassado antes de começar a viver, um trabalho não terminado, uma conta a ser paga e sim, a vida de verdade começaria. Por fim, cheguei à conclusão de que esses obstáculos eram a minha vida de verdade. Essa perspectiva tem me ajudado a ver que não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Assim, aproveite todos os momentos que você tem e aproveite-os mais se você tem alguém especial com quem compartilhar. Especial o suficiente para passar o seu tempo e lembre-se que o tempo não espera ninguém. Portanto, pare de esperar até que você termine a faculdade, até que você volte para a faculdade, até que você perca 5 quilos, até que você ganhe 5 quilos, até que seus filhos tenham saído de casa, até que você se case, até que você se divorcie, até sexta à noite, até segunda de manhã, até que você tenha comprado um carro ou mesmo uma casa nova, até que seu carro ou sua casa tenham sido pagos, até o próximo verão, outono, inverno ou que você esteja aposentado, até que a sua música toque, até que você tenha terminado o seu drink, até que você esteja sóbrio de novo, até que você morra, até que decida que não há hora melhor para ser feliz do que agora mesmo. Lembre-se, felicidade é uma viagem, não é um destino. E eu lhe convido agora a assistir um lindo videoclipe com uma mensagem poderosa. Olha, você tem todas as coisas que um dia eu sonhei pra mim. A cabeça cheia de problemas. Não importa, eu gosto mesmo assim. Tem os olhos cheios de esperança, de uma cor que mais ninguém possui. Me traz meu passado e as lembranças, coisas que eu quis ser e não fui. Olha, você vive tão distante, muito além do que eu posso ter.
que sempre fui tão inconstante. Te juro, meu amor, agora é pra valer. Olha, vem comigo aonde eu for. Seja minha amiga, minha amante, meu amor. Vem seguir comigo meu caminho e viver a vida só de amor. Olha, você vive tão distante, muito além do que eu posso ter. Eu que sempre fui tão inconstante, te juro, meu amor, agora é pra valer. Olha, vem comigo aonde eu for. Seja minha amiga, minha amante, o meu amor. Vem seguir comigo meu caminho e viver a vida só de amor. E viver a vida só de amor. Eu, caçador